Olá, eu sou André Monteiro, sou doutor em psicologia e este é um programa da TV Psi em parceria com o Espaço da Mente. Eu atuo na área da psicologia há mais de 30 anos e nessa parceria com a TV Psi queremos trazer para vocês o que há de mais moderno em termos de pesquisas, neurociência, terapia, enfim, informações sobre a saúde mental, que é um campo que tem ganhado cada vez mais expressão e ganhado mais reconhecimento em termos da importância para a nossa qualidade de vida. Alguma vez você já teve um pensamento que fica ali na cabeça rodando, pensamento negativo, como por exemplo, nossa, será que eu pertenço a esse lugar, a esse grupo, a essas pessoas? Se eu pegar essa Covid, se eu transmitir para alguém da minha família, se tudo der errado, se o mundo acabar, se não sobrar mais nada. Às vezes você tem algumas dessas coisas entrando na sua cabeça e você não sabe de onde vem, mas que elas entram e ficam ali. Neste programa vamos falar um pouco mais sobre pensamentos negativos. Você pode pensar, ué, mas programa sobre pensamento negativo? Todo mundo sabe o que é um pensamento negativo. Mas saber que há muita gente estudando pensamentos negativos há um bom tempo, que no inglês a palavra ant, que significa formiga, também é utilizada para expressar pensamentos automaticamente negativos. E que em português a gente poderia fazer um ajuste para pensamentos automaticamente negativos, PAN, né? O PAN. Portanto, vamos tirar os pensamentos negativos da cabeça. Mas como é que a gente vai fazer isso? Quer dizer, como é que a gente vai identificar esses pensamentos, reconhecer qual é a função deles e como lidar com eles da melhor maneira? Será que é combatendo? Será que é aliando-se a eles? Como é que a gente pode lidar melhor com isso? Pois é, o princípio para o nosso cérebro é como se fosse também de uma música. Sabe aquela música que entra na cabeça e não sai? Você pensa, nossa, o que eu vou fazer com essa música? Será que eu canto junto? Será que eu tento outra? O princípio é o mesmo, quer dizer, de quanto o nosso cérebro às vezes é sensível a certas informações, música, certos pensamentos, que entram ali e nós entramos num estado de ruminação, com essas ideias rodando na nossa cabeça de uma forma aparentemente inútil. Pensamos, caramba, como é que eu posso resolver essa questão? Como é que eu posso tirar isso da minha cabeça? Alguns pacientes, que são chamados pacientes com transtorno obsessivo, muitas vezes têm essa queixa como uma queixa das principais da sua cabeça. Se acontecer isso, o que pode acontecer se eu não contar de 1 até 5, até que a televisão passe para uma propaganda, alguém pode morrer. Então começamos a conjecturar, a ficar com pensamentos chamados probabilísticos. E se for assim, e se for assado, o que pode ser? Será que eu tenho algum controle? E isso já reflete exatamente um pouco dessa perda de controle. Às vezes nós entramos nesse círculo vicioso de pensar uma coisa negativa e depois de tentar lutar contra esse pensamento ou de tentar encontrar uma lógica e acabamos nos enrolando nesse looping. O que nós podemos fazer a esse respeito para quem sabe mudar esse funcionamento exagerado do cérebro, esse funcionamento tão preocupado? Em primeiro lugar, acho importante reconhecer que ter pensamentos negativos é algo natural, faz parte do nosso funcionamento cerebral. Porque o cérebro, entre outras coisas, é uma máquina de antecipação do futuro, sabia? Isso quer dizer que nós estamos em busca de uma sobrevivência constante e para nós sobrevivermos, temos que pensar em diferentes cenários. E se isso der errado? E se isso não funcionar? E podermos, então, a partir desses cuidados,
ter uma atitude de aumento das chances de sobrevivência. Mas às vezes nós estamos tranquilos, não existe um para-quê de toda essa preocupação em sobreviver, mas essa máquina continua com esse funcionamento automático. Então é importante nós tentarmos encontrar maneiras de nos entendermos melhor e, quem sabe, reconhecer as horas certas de nos preocuparmos e podermos desligar essa chave, ficarmos mais confortáveis quando esse perigo passou. A atitude que talvez seja melhor para pensarmos em como lidar com esses pensamentos intrusivos, ruminantes, persistentes, é de termos uma atitude de pesquisador pessoal. Parece formal, né? Mas a ideia de nós tentarmos entender melhor o que está acontecendo conosco, por que não ter uma atitude mais de pesquisa, de investigação, em vez de somente essa luta interna contra esses pensamentos, contra essas coisas que nos incomodam a cabeça e que impedem a gente de viver bons momentos, isso é o pior, né? Então, um primeiro passo pode ser, em vez de nós nos concentrarmos no pensamento propriamente dito, mas se eu me dou conta desse pensamento, bom, talvez esse seja até o primeiro ponto, me dar conta do pensamento, porque os pensamentos estão na nossa cabeça de uma maneira tão natural, tão normal, que a gente nem presta atenção neles. Mas se eu observo que chegou um pensamento na minha cabeça como, caramba, uau, e se eu ficar doente e morrer? Ou se eu contaminar alguém e morrer? Principalmente em tempos de pandemia, em tempos de mais risco nas interações. E aí o ideal é, em vez de nós prestarmos atenção no conteúdo propriamente dito, será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Se eu puder dar como se fosse um passo atrás e identificar qual foi o gatilho. O que será que aconteceu que disparou esse pensamento na minha cabeça? Será que é alguma coisa externa? Algum comentário? Alguma coisa que eu li? Ou às vezes esse tiro vem de dentro. Uma recordação, uma emoção, uma sensação física e de repente, tchum, tá ali o pensamento para acompanhar. Então, às vezes, em vez de começarmos pelo conteúdo, vamos começar pelo passo atrás. O que levou à chegada desse conteúdo? O que fez com que meu cérebro baixasse a guarda e permitisse a chegada desse pensamento negativo? O que eu estou dizendo com tudo isso é como nós podemos aprender a nos escutar. Mas não é escutar com um sentido de julgamento. Eu não podia pensar isso, eu tinha que pensar de outra forma, eu tenho que pensar mais positivo. Por que eu vou pensar nessas coisas? E sim de ter uma atitude mais de observação. De, interessante, ok, que curioso. Por que será que veio esse pensamento aqui? Será que este pensamento veio como fruto do livre pensar? Porque eu posso pensar sobre o que eu quiser? Ou será que ele chegou por causa de uma resposta automática do cérebro? Como, por exemplo, na dúvida, sempre as coisas vão dar errado. E essa é uma crença importante para monitorar, para conjugar outros pensamentos negativos. Como é que a gente faz então com essas frases que começam com poxa, deveria ter feito isso, se eu tivesse agido daquela outra maneira, em especial em momentos imprevisíveis, como numa pandemia, como numa catástrofe, como num imprevisto, e ficamos depois pensando, poxa, se eu tivesse agido dessa maneira, se eu tivesse agido dessa outra maneira, quem sabe o resultado teria sido diferente. Ou então não é tanto uma questão para o passado, mas também para o futuro. Poxa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, deveria comer melhor, eu deveria fazer exercício, eu tenho que telefonar para essa minha amiga, eu tenho que falar com os meus pais. Como é que a gente pode lidar melhor com esses pensamentos dos condicionais? Deveria, teria. Muito bem, agora que já falamos um pouco mais sobre os pensamentos negativos, eu vou trazer para vocês
4 possibilidades de como lidar com essas frases que começam com eu tenho que, ou eu deveria ter feito assim assado, né? Mas não fiz. O primeiro deles é poder, depois de reconhecer este pensamento negativo, de você não fez isso, tá faltando fazer aquilo, por que você não faz assim? Você tinha que ter feito dessa maneira. Eu poder repetir algumas vezes para mim. Faço o melhor que posso. Ou estou tentando. Então, o faço o melhor que posso não quer dizer vou conseguir, não quer dizer sou perfeito, mas sim sou humano. Estou tentando, estou em busca, estou a caminho. Um segundo jeito é a partir do princípio do AA, dos Alcoólicos Anônimos. A formulação para o alcoolista é: eu só garanto que eu não vou beber hoje. Eu não sei, amanhã eu não sei. Amanhã está muito longe. Amanhã... Então que tal se eu puder pensar algo parecido? Por exemplo, eu tenho que fazer exercício. Bom, vou fazer hoje. Eu garanto hoje. Amanhã eu não sei. Vai depender do analgésico. Da dor que eu tiver. Ou da alimentação, eu vou comer bem. Mas eu vou comer bem hoje. Então eu só me garanto por hoje. Um dia de cada vez, sem planos exagerados, sem propostas impossíveis de serem cumpridas. Um passo de cada vez. Um terceiro pode ser: eu reconheço que eu tenho esses pensamentos negativos. Eu não sei bem o que fazer com eles, mas em vez de pensar assim, tudo eu, só eu com os meus pensamentos negativos, se eu pudesse criar um pouco mais de uma certa distância. Quem sabe se fosse, por exemplo, eu imaginar que um amigo está me dizendo: olha, eu deveria fazer isso, eu tinha que fazer aquilo, eu me acho assim, negativo, péssimo, horrível. Que conselho você daria para esse amigo? Que ajuda você ofereceria? Ou se não uma ajuda ou um conselho, mas quem sabe uma atitude de compaixão, dizer: tá difícil, né? Mas eu te entendo. É um processo em andamento. Então, estamos tentando. E voltamos ao primeiro ponto, né? A primeira estratégia. Estou fazendo o melhor que posso, ou estou tentando me conhecer melhor. E finalmente, o último, o quarto, que seria eu poder reconhecer que eu estou com esses pensamentos negativos, como por exemplo, eu sinto que eu estou vulnerável, eu estou em perigo, eu estou fazendo as coisas erradas. Mas quem sabe se eu fizer uma pequena coisa hoje intencionalmente positiva. Nada estratosférico, como por exemplo, de agora em diante só vou fazer assim assado, eu só vou agir dessa maneira irrepreensível. Vou cortar o cigarro, a bebida, vou fazer os exercícios todos os dias, vou dormir cedo, etc, etc. Mas às vezes isso acaba se transformando também numa sobrecarga de caramba, é coisa demais. Mas em vez de pensar em tantas possibilidades, vou tentar garantir pelo menos uma, e uma que seja a prova de fracasso. Quer dizer, eu vou escolher algo bem pequenininho porque aí não tem chance de fracassar. Como por exemplo, em vez de pensar, eu tenho que arrumar todo o meu armário, todas as minhas roupas, ou eu tenho que arrumar toda essa pilha de livros que está aqui atrás. Eu vou fazer o seguinte, não, eu vou começar por 3, ou começar por 1. Nossa, mas tenha dó, né? 1 também não é demais, quer dizer, ou o contrário, é de menos, é quase nada. Sim, mas o fundamental não é fazer ou não fazer. Não é conquistar ou não conquistar. O fundamental é criar uma situação à prova de fracasso. Então, pode ter sido pequeno, mas eu fiz. Eu consegui. E este pode ser um princípio muito importante para modificar esse funcionamento cerebral.
Eu apresentei para vocês algumas estratégias de como lidar melhor com pensamentos negativos e transformá-los em positivos. Mas a ideia é que algumas pessoas podem me dizer: ah, não, mas esse tá um papo muito de autoajuda, eu não queria que fosse desse jeito. E quer saber mais? Eu não dou muito conta de positivo. E eu acho fundamental poder reconhecer e respeitar esse limite. Que para algumas pessoas, estar num estado positivo não é natural, porque estão acostumadas a viver ou a sobreviver com pouco. E isso não é uma exclusividade de A, B ou C. Eu vi uma história muito interessante que no final da Segunda Guerra Mundial, os aliados chegaram aos campos de concentração nazista, e encontraram os internos ali esquálidos, quase morrendo de fome, um estado de inanição profunda. E no desespero fizeram o quê? Deram comida para eles. Sabe o que aconteceu? Vários morreram. Porque é como se o corpo tivesse aprendido a viver sem comida, a viver com muito pouco e a não dar conta de metabolizar todo aquele conteúdo, aquelas proteínas, aquela gordura. O corpo tinha se desacostumado disso. Eles descobriram que primeiro seria importante dar para as pessoas, para esses internos, soro de leite, para promover uma hidratação mínima e ensinar o corpo a comer de novo. Impressionante, né? A gente não precisa ir tão longe. Às vezes, se você pensa numa pessoa que teve que passar por uma internação, por menor que seja, passou por uma cirurgia, e existe toda uma retomada da vida normal, né? Primeiro toma soro, depois é uma sopinha, uma papinha, uma frutinha, tudo assim, no diminutivo. Até que gradativamente retoma a vida normal. Sabia que o mesmo pode acontecer com os nossos pensamentos? Às vezes estamos tão acostumados com o negativo que se pensarmos em algo positivo, aquilo soa muito artificial. Caramba, isso não é para mim. Portanto, é importante também termos esse cuidado, esse reconhecimento de que entrar em contato com o positivo pode ser um processo de aprendizagem. E que em vez de pensar, não, de agora em diante, só positivo, às vezes eu tenho que pensar ou refletir um pouco mais a partir daquela perspectiva do pesquisador, do autopesquisador. Qual é o pensamento razoavelmente positivo que eu acho tolerável, que se encaixa aqui dentro, que me permita aprender aos poucos a pensar de uma forma gradativamente mais positiva. Nessa administração do positivo, e veja que isso pode ser um desafio, estar bem, estar com positivo, estar com pensamentos que sejam positivos. Podemos pensar também em certas superstições, não necessariamente pensamentos negativos, mas que muitas vezes chegam na nossa cabeça como que para nos proteger desse negativo. E que pode se traduzir em ações, por exemplo, bater 3 vezes na madeira para que algo negativo não venha, ou nunca passar por debaixo da escada. E podermos olhar para dentro, para essas observações, para esses receios, apenas como o que são: pensamentos. Pensamentos quase como se fossem objetos. Uau, olha só, passou esse pensamento na minha consciência, passou esse objeto na minha consciência. Ele veio e foi. Mas isso não quer dizer que este pensamento seja uma conclusão da realidade. De que, de fato, 3 batidas na madeira ou passar por debaixo de uma escada, claro, passar debaixo da escada é mais arriscado, né? Mas bater 3 vezes na madeira, jogar sal sobre o ombro, com uma expectativa de evitação do negativo, de proteção contra, poder pensar que isso, quem sabe, não é apenas um pensamento. E aí, em relação àquelas 4 estratégias que eu comentei antes, eu acrescentaria mais uma, que é
E se nós enfrentamos o pensamento negativo? Por exemplo, quer saber, em vez de bater 3 vezes na madeira, e se eu bater 2 vezes? Ou 4? E aí? O que será que pode acontecer? Será que dá para enfrentar esse pensamento negativo? Esse pode ser um caminho de mais autoconhecimento também, se você quiser arriscar. E constatar que pensamentos às vezes são apenas pensamentos. Quem sabe a partir disso, recuperamos mais o nosso livre pensar. Mas eu gostaria de abordar agora as crenças negativas, que servem como se fosse um afunilamento desses pensamentos negativos. As crenças negativas referem-se mais ao que eu penso de mim, ao meu autoconceito. E podem ser crenças como, por exemplo, faço tudo errado, ou sou responsável, me sinto culpado, sou uma vergonha. Como esses pensamentos definem um autoconceito. E começam, em geral, pela expressão ou pelo pronome eu. Eu sou. E assim como pensamentos negativos podem se tornar automáticos, crenças negativas também podem se tornar automáticas e criar uma realidade distorcida, porque não é possível que eu realmente faça tudo errado. Algumas coisas, talvez. De vez em quando, mas não sempre. Mas se eu tenho esse pensamento na minha cabeça, poxa, faço tudo errado. Isso cria um filtro em relação à realidade, criando uma realidade que nos desfavorece e que promove um círculo vicioso. Porque a qualquer pequeno erro que eu cometer, tá vendo? Comprovei a minha crença. Faço tudo errado. E então, como é que seria se nós pudéssemos modificar essas crenças? Mas antes disso, acho importante tentarmos descobrir um pouco mais de onde vêm essas crenças. Por que o nosso conceito pode ser, às vezes, tão negativo? Sendo que muitas vezes até existe um reconhecimento de que somos boas pessoas, de que fazemos o melhor que podemos, de que estamos em busca de um aprimoramento pessoal, de ajudar os outros, de fazer uma diferença na vida das pessoas. Mas por que esse pensamento negativo autorreferente continua ali, ruminante? Alguns autores comentam como a fonte dessas crenças negativas pode ser experiências traumáticas que vivemos no nosso passado, principalmente na nossa infância. E essas crenças podem ser uma conclusão a que essa criança chegou. Puxa, acho que eu faço tudo errado, né? Ninguém me elogia, ninguém me enxerga. Acho que estou atrapalhando, eu sou um estorvo. Ou pode ser o resultado também do que nós denominamos um trauma acústico, de alguém dizer, você faz tudo errado, você não presta, você é um estorvo. E como que esta mensagem pode ficar guardada aqui no cérebro, armazenada de uma maneira assim, como congelada no tempo, e que a gente não questiona. E já que agora estamos com essa ideia que eu lancei neste programa, de assumirmos uma atitude mais de autopesquisador, quem sabe se eu puder, além de observar os meus pensamentos negativos, se eu puder também prestar um pouco mais de atenção ao conceito que eu tenho de mim. Mesmo se não for um conceito, digamos, retumbante, algo que acontece, né? Uma conclusão que ocupa toda a minha consciência. Mas pelo contrário, nas pequenas coisas, nas pequenas ações e tchum, vem aquele pensamento autorreferente, distorcendo a realidade. Tenho assim, alguns pacientes que muitas vezes dizem o seguinte, fulano às vezes, né, alguém me fez um elogio, e sabe o que eu respondi? Não, isso, imagina, está exagerando, são seus olhos.
Ah, isso é porque você não me conhece. Ou sei lá, enfim, alguma campanha de relações públicas negativa. E como que é difícil poder receber um elogio, dizer, ok, obrigado, recebo. Porque essas crenças negativas estão ali no filtro, estão se colocando entre nós e os outros. E muitas vezes achamos que os outros estão também enxergando isso. A vergonha, a culpa, talvez seja muito mais o fruto da nossa imaginação. Mas qual a diferença entre vergonha e culpa? A culpa é um reconhecimento, um desconforto por algo que foi feito. Então, algo que eu acho que eu fiz, que foi mal, que não foi certo. E vergonha não é o que eu fiz, é o que eu sinto. E, com frequência, culpa e vergonha são o resultado, a conclusão a que nós chegamos como vivência de um trauma no passado. Essas crenças negativas, principalmente de culpa, vergonha, nós agrupamos sob o guarda-chuva que é chamado de responsabilidade indevida, principalmente quando elas são provenientes da infância. E o que nós podemos fazer com elas? Talvez experimentar o mesmo princípio que foi utilizado para os pensamentos negativos. Reconhecer a sua existência, observar o seu funcionamento, como é que os gatilhos ativam esses pensamentos, essas crenças, essas avaliações depreciativas, autorreferentes, e quem sabe substituirmos aos poucos por pensamentos positivos, como por exemplo, faço o melhor que posso aprender com os meus erros, estou tentando me conhecer melhor, assim por diante. Enfim, com uma conotação cada vez mais positiva. E não sermos apenas presas, vítimas do passado, mas sermos cada vez mais autores da nossa própria vida. Siga a gente nas mídias sociais e não fique apenas com esses pensamentos aqui. Comente que pensamentos costumam passar na sua cabeça e como é poder olhar para eles, tanto os pensamentos quanto as crenças, com essa atitude de autopesquisa. Se por acaso as coisas ficarem mais complicadas, também não deixe isso parado assim. Procure uma terapia, uma referência profissional, ou se tiver uma dificuldade de acesso, quem sabe numa universidade, há sempre uma clínica escola onde você pode receber ajuda. Este é um programa da TV Psi em parceria com o Espaço da Mente. Até já!